segundo Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Marcos capítulo 8. Antes de lermos o texto, eu quero parabenizá-los por estar aqui hoje, amém? Com certeza, com certeza você venceu alguma coisa para estar aqui. Você venceu alguma coisa para estar aqui hoje, com certeza. Então você é vitorioso. Eu quero te parabenizar por isso. Nós vamos ler a partir do verso 27. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27, que fala o seguinte: Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes disse: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus o advertiu que não falasse a ninguém a esse respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Feche sua Bíblia, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu quero mais uma vez te louvar, ó Deus, por esse tempo, por esse dia. Te louvar, ó Pai, pelas pessoas que estão aqui, que venceram dificuldades, mas estão aqui porque entendem, ó Pai, que esse é um dos melhores lugares para nós estarmos, que é na sua casa, que é para cultuarmos o seu nome, Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, a sua palavra já é eficaz, mas eu quero te pedir que nossos ouvidos espirituais esteja atento para entender aquilo que tu quer falar conosco. E que o Cláudio não venha atrapalhar o teu espírito. Que todos possamos estar com ouvidos abertos para entender a sua voz e o coração preparado para te entender. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Estão todos aqui? Amém. Que bom. O evangelho que nós lemos esse trecho, o evangelho de Marcos, ele é um pouco diferente dos outros evangelhos. Ele é um pouco mais conciso, ele é menor, ele é breve. Marcos, ele, na sua narrativa, você percebe que ele não fala muito, ele não fala nada sobre como nasceu Jesus, ele não faz nenhum comentário sobre como é que foi a infância de Jesus, ele não fala como é que foi a juventude de Jesus, ele não se detém nesses termos. Por um outro lado, você vai ver que o evangelho, ele é precioso em outros detalhes. Detalhes esses, historicamente, importantíssimos para nós, que não foram relatados nos outros 3 evangelhos. Marcos, ele não foi acompanhado, ele não foi discipulado diretamente por Jesus. É bem provável que o que ele escreveu tenha sido fruto daquilo que ele aprendeu, que ele ouviu do seu amigo Pedro, com quem ele conviveu um tempo em Roma. E se Pedro foi a fonte de inspiração para Marcos, é bem provável que Marcos também tenha participado, visto a morte de Pedro, uma morte terrível, que ele morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, no ano de 64 depois de Cristo. E nós vamos falando aqui no cenário de uma Roma, de Roma que estava em crescimento, uma Roma com uma boa infraestrutura, mas com problemas que talvez fosse parecido com o que nós temos aqui hoje, né? Crescendo a população, mas com desigualdades social,
família desestruturada, porque a questão da perversão sexual era muito latente, era muito forte, e acabava com as famílias, poluições. Então, parecido um pouco com aquilo que nós vivemos aqui hoje. Na verdade, esse texto, o contexto em si, ele é bem importante, ele é bem relevante para os dias que nós estamos vivendo hoje, para os dias de hoje. No texto que nós lemos aqui, de 27 a 35, a gente percebe que Jesus, ele começa a orientar os seus discípulos e quem estava próximo a ele, do que estava próximo a acontecer com ele, do seu martírio, que ele seria rejeitado pelos líderes religiosos, que ele passaria por humilhações, que depois disso ele seria contado como um malfeitor, que iria padecer, sofrer humilhações, apanhar bastante, que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E Pedro, em algum momento ali, tentando tirar Jesus da sua missão, fala para ele não cumprir aquilo, né? E o Senhor vai, o repreende. Então, ele vai, depois disso, ele chama mais para perto do discípulo, vem para cá, que eu quero falar com vocês, e também chama a multidão, vem ouvir o que eu tenho para dizer para vocês. E ele fala assim, no verso 34, se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele fala isso para aquele povo ali. Nós bem sabemos, pelos textos, pelos relatos que nós já lemos, pelos evangelhos, que a fama de Jesus, ela era tamanha pelaquela região. Ele era o homem que havia andado sobre as águas, era o homem que havia multiplicado pães e peixes, era o homem que havia curado cegos, curado aleijados, era o homem que fazia vários milagres. Então, a sua fama já era total naquele lugar ali. A multidão, por si só, já seguia Jesus, já ia atrás deles. E eu creio que, infelizmente, que alguns, igual o dia de hoje, seguiam pelos seus milagres, seguiam pelo pão que ele podia dar, por aquilo que a sua mão podia dar. Mas pouco seguia pelo aquilo que ele é. E nesse momento aqui, ele está falando de algo mais profundo. Ele está falando para aqueles que estavam querendo segui-lo, não por aquilo que ele pode dar, mas por aquilo que ele é, o Filho de Deus, que veio para libertar o homem do pecado, do juízo e da condenação eterna. É sobre isso que ele está falando. E para aqueles que estão querendo segui-lo, para aquele que decide caminhar com ele, para aquele que decide acompanhá-lo, ele dá a seguinte instrução: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, amado, não significa que a partir do momento que você tome essa decisão, que você passe a levar uma vida franciscana, na qual você vai pegar tudo que você tem, vai vender, vai repartir entre os pobres. Isso é bom fazer isso? Muito bom fazer isso. É importante fazer isso? É importante fazer isso. Só que isso não é tudo. Não é tudo. Ele vai muito além disso. Negar a si mesmo é jogar tudo de ruim que há dentro de nós. Tudo de podre que há dentro de nós. Jogar fora a mentira, inveja, ciúmes, avareza, soberba, pecados ocultos, vícios. Jogar fora o rancor, o sentimento de vingança e tudo aquilo que está dentro de nós e que nós bem sabemos que não agrada ao Senhor. Negar a si mesmo é se entregar a Cristo sem reservas. É entregar o nosso eu interior. É entregar o nosso orgulho para Ele. É entregar a nossa autossuficiência. Em alguns momentos nós achamos tão autossuficientes que não precisamos de Jesus. Negar a si mesmo é entregar isso para Ele. Ó, Senhor, eu não consigo resolver sozinho. Eu preciso de Ti. Jogar fora o orgulho que impede, muitas vezes, de nós pedirmos ajudas a um semelhante, a um igual a nós. Pedir ajuda a quem está ao nosso lado. Nós, o homem, o ser humano, né, ele é uma caixinha de surpresa. Né? Nós somos um paradoxo. Nós somos contraditórios.
De um lado, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que Deus criou. Eu não creio que Deus criou coisa ruim. Eu creio que Deus criou coisa boa. Então, nós somos esse homem bom que Deus criou. Mas, por um outro lado, existe uma parte em nós que é a banda podre. Nós temos uma banda podre que foi afetada pelo pecado. E essa banda podre, ela insiste em contaminar todo o restante. Então, negar a si mesmo é pegar essa banda podre que há em nós, que foi atingida, afetada, contaminada pelo pecado, e negar ela ontem, hoje, não. Negá-la todos os dias. Todos os dias. Toda manhã eu preciso negar essa banda podre que existe em mim, que insiste em me contaminar por completo. Depois que você entender bem a questão do negar a si mesmo, você precisa ir a um outro nível, que é o nível de pegar a sua cruz. Pegar a sua cruz e seguir. Uma pregação cristocêntrica não tem como a gente não falar de cruz. Não tem como não falar de crucificação, que foi o meio que Deus utilizou para nos redimir do pecado. Entendamos um pouquinho como é que era a questão da crucificação. Na verdade, era um meio de tortura. Um meio de execução, a princípio utilizado nas antigas civilizações, depois foi muito empregado em Roma. Esse método de sacrifício, ele servia como punição, no começo, para os escravos, depois ele foi estendido para todos aqueles considerados malfeitores, ladrões, assassinos. Era aplicado aos prisioneiros de guerra, era aplicado aos mentirosos. A sentença era crucificação. E a pessoa que era sentenciada à crucificação, ela era obrigada a pegar a sua cruz. Antes disso, ela era açoitada, ela era surrada, ela era totalmente flagelada pelos açoites, e ela teria que percorrer a cidade completamente ou semi-nu, carregando uma parte da cruz, a parte vertical da cruz. Ele carregava da seguinte maneira: amarrava suas mãos em cima da haste, ele tinha que carregar dessa maneira. O peso aproximado é de 50, 60, 70 quilos. Imagine um homem que passou por um momento de açoite, de surra, que perdeu sangue, que estava fragilizado, carregando essa madeira. Esse peso aí iria aumentar, com certeza, mais e mais e mais e mais. E o fim desse processo de crucificação, todos nós sabemos: morte. Morte. Para o condenado, a crucificação era a cruz, era o final, era a sua morte, era o fim de todas as coisas. Porém, teve um homem que foi condenado injustamente, que nós sabemos que é ele, que é Jesus, que não tinha pecado nenhum, que não era malfeitor. Ele jogou por terra todas as expectativas, todas as previsões, as intenções demoníacas, pois ele venceu o quê? Ele venceu a morte. Ele foi crucificado sim, mas ele ao terceiro dia ele ressuscitou. E é esse Cristo que ressuscitou que nós pregamos aqui, que nós pregamos hoje. Presta atenção numa coisa, amados. João, um dos seus discípulos, quando foi preso na ilha de Patmos, e ele teve a revelação do Apocalipse, e ali ele tem uma visão de Jesus. E aí ficou trêmulo, com medo, e caiu aos pés. Aí olha o que o Senhor falou para ele, para João: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Para Jesus,
a morte não foi o fim. Ah, pastor, mas por que Jesus decidiu ir para a cruz? Ele era o próprio Deus. Ele podia, de repente, parar tudo. Mas ele quis nos dar exemplo. Ele quis nos mostrar princípios da cruz. Mostrar princípios da cruz. Eu pretendo, se Deus quiser, durante as 4 quartas-feiras desse mês, falar somente sobre princípios da cruz para a libertação. Princípios da cruz. E um deles é esse. É negar a si mesmo. É pegar a sua cruz. O apóstolo Paulo, ele vem a nos explicar o motivo pelo qual Jesus aceitou morrer na cruz. Em Gálatas 3,13 ele fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, ele decidiu ficar no meu lugar. Ele decidiu ficar no seu lugar e morrer na cruz. Porque pelos nossos pecados, quem mereceria a cruz, a morte, seríamos nós. Foi na cruz que Jesus venceu o inferno. Foi na cruz que ele nos reconciliou com o Pai, nos reconciliou com Deus. Foi na cruz que ele nos reconciliou um com os outros. A cruz, ela representa a reconciliação do homem com Deus, mas também do homem com o homem. Porque ele não morreu pelo Cláudio, pelo Sulfarne, pela Patrícia, pelo Telen. Não, ele morreu por todos nós. Branco, negro, rico, pobre. Por todos nós. O Senhor estava mostrando aos seus discípulos e ensinando que carregar a cruz não é morrer da forma que ele morreu. Não é ser pregado na madeira. Não é isso. Não é isso. Pegar a sua cruz, carregar a sua cruz, de respeito ao esforço que nós temos que fazer diariamente para fazer a vontade dele. A vontade dele, não a nossa vontade. Nós precisamos imitar o estilo de vida de Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Siga-me para onde? Para onde que ele estava indo? Para a morte. Para a morte. A morte do eu. A morte do eu. Tomar a cruz de respeito a nós nos identificarmos com a sua mensagem. Com a sua mensagem. A cruz tem mensagens preciosas que nós precisamos aprender e tomarmos para nós dia após dia. Tomar a cruz é seguir, é assumir um risco de morte, mas com garantia de quê? De vida eterna. Garantia de vida eterna. Olha o que João falou no capítulo 10, verso 14. Eu sou bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. No verso 27 ele fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Será que o bom pastor vai permitir que aqueles que o seguem estejam indo para uma furada, como dizem vulgarmente? Não, amado. Ele é bom pastor. Foi ele que deu a vida por nós. Então seguir a ele, por onde ele está indo, é interagir com aqueles princípios lá. Vários princípios estão na cruz. Humilhação, arrependimento, confissão, perdão, renúncia. Tudo isso são princípios da cruz. Que aqueles que querem o seguir precisam entender isso. Entender isso. Tem uma música que é muito cantada na rádio, eu estava ouvindo esses dias, fala um pouco sobre isso. O seu compositor é Anderson Freire. Ele fala assim, eu vou ler um pouquinho para você a letra da música. Diz o seguinte, o autor: ninguém é super-homem. Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que ele te deixou.
O mundo é natural. A carne é mortal. É a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta para que você deixe a cruz. Sem ela, o inimigo sabe que você abandonou, que você largou Jesus. O peso da tribulação não dá para comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Aí ele continua: não despreze a sua cruz. Ela tem a sua medida. Eu quero parar um pouquinho aqui, amados. Quero parar um pouquinho aqui. Nós temos o mau hábito de falar que a sogra é a cruz, que a mulher é a cruz, que o marido é a cruz, que o trabalho é a cruz, que a Dilma é a cruz. Meu querido, a cruz do Cláudio é o Cláudio mesmo. Eu preciso todos os dias pegar minha cruz, que sou eu, e carregar-me para onde? Para o Calvário, para a morte, amigo. E continua. Vou reportar de novo aqui o parágrafo. Não despreze a sua cruz. Ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele calculou, amados. Ele sabe que você vai sofrer. Ele conhece a força e a fraqueza do pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo o seu valor. E ele continua: não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio para você. Você precisa renunciar dia após dia. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você, amados. Ele tem recompensa para cada um de nós. E ele continua, o autor: a cruz é a responsabilidade de cada fiel. É a responsabilidade. É o domínio sobre a nossa carne. É a ponte, a cruz é a ponte que nos leva até o céu. Ele continua: diga sim para Deus. Não negue o que é seu. A trajetória certa, ele mesmo escreveu. Então, quero convidar você, amados, a não negar a sua cruz. Não negue Jesus, amado. Não negue. Mas pegue dia após dia, dia após dia, dia após dia. Uma das coisas importantíssimas do cristianismo é o livre-arbítrio. E é muito bom o livre-arbítrio, sim ou não? Sim ou não? Sim? É muito bom o livre-arbítrio. O livre-arbítrio me dá direito a fazer escolhas. Eu posso escolher hoje tomar banho ou não tomar banho, sim ou não? Sim ou não? É bom que eu escolha tomar banho, mas se eu não quiser, eu não tomo. Sim ou não? O livre-arbítrio, infelizmente, tem permitido que pessoas escolham fazer coisas ruins com outras. Porque é o quê? Livre-arbítrio. Porém, o livre-arbítrio que me é tão bom, me faz refém das consequências. Eu posso escolher o que eu quero fazer, mas não posso esquecer que aquilo que eu faço tem consequência, amado. Eu não quero ser duro com ninguém aqui hoje, porque eu amo todos vocês que estão aqui. O Senhor começou, esse verso, o 34, ele fala assim, se alguém quiser, você não é obrigado a seguir Jesus, você tem livre-arbítrio. Se você quiser, a pessoa ela pode decidir por não seguir Jesus. Ela pode decidir. Uma pessoa, amado, ela pode até viver sem Jesus. E ela consegue viver sem Jesus. Agora, morrer sem Ele que é difícil. Com certeza, você conhece alguém que não segue a Jesus, que vive sem Jesus, e parece que é feliz. Talvez ela tenha status, tenha casas, a melhor casa, tenha carro do ano. Talvez essa pessoa, ela faça as melhores viagens por ano, ela vive bem, vive bem. Não é difícil viver sem Jesus, não, amado. Corruptos, mentirosos, vivem tranquilamente sem Jesus. Viver sem Jesus não é o problema.
O problema é morrer sem Jesus. Esse que é o problema. Porque morrer sem Ele significa separação eterna. Separação eterna de Deus. Oh, Jesus. Se você pretende ter uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus, ao lado do nosso Deus, você precisa negar a si mesmo. Você precisa interagir com os princípios da cruz.